A paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje teremos uma reflexão muito importante. Vamos apresentar consequências dos pecados não confessados. Se você ama a Deus e deseja crescer espiritualmente, embarque comigo nesta reflexão e vá até o fim. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Acompanhe comigo agora 9 lições sobre o que acontece com aquele que não confessa e não deixa o seu pecado. Primeira lição: vai causar uma barreira espiritual. O pecado não confessado, ele cria uma barreira entre nós e Deus, impedindo a comunhão com Deus. Isaías 59:2 nos diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. A barreira é tão grande que impede até mesmo de serem ouvidas as nossas orações. Segunda lição: enfermidade espiritual. Assim como uma ferida não tratada no nosso corpo pode infeccionar, o pecado não confessado pode levar a pessoa a uma doença espiritual. O Salmo 32, versículo 3, nos declara que quando guardamos em silêncio os nossos pecados, os nossos ossos envelhecem. Isso fala de uma enfermidade causada pelo pecado. E já no versículo 5, o salmista fala sobre como ele confessou este pecado e como ele foi curado também. Por isso a importância de confessar e deixar o pecado. Terceira lição: perda da paz. O pecado não confessado traz consigo uma culpa e uma acusação do inimigo, e isso rouba a nossa paz, nos gerando ansiedade. Em João 14, 27, Jesus nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A comunhão com o Senhor Jesus nos traz paz, mas o pecado não confessado gera ansiedade e falta de paz. Quarta lição: o crescimento do pecado. Quando não confessamos e não abandonamos o pecado, a tendência natural é esse pecado se multiplicar cada vez mais em nossa vida. Tiago 1,15 nos diz que depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Nós vemos aqui que existe uma escala de crescimento. Quando o pecado não é confessado e deixado, ele só vai crescendo na nossa vida. Quinta lição: nós vamos ver aqui a acusação de Satanás. O diabo usa os nossos pecados não confessados como uma arma de acusação contra nós, e até mesmo como um instrumento de tortura contra nós. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 nos diz: e ouvi uma voz, uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha que coisa terrível é a acusação do diabo contra nós quando não confessamos o nosso pecado. Vamos para a sexta lição: a perda da bênção de Deus. O pecado não confessado
nos impede de recebermos a bênção da parte de Deus. Deuteronômio 30, versículo 19, nos diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. O Senhor diz que está diante de nós tanto a bênção como a maldição. E quando nós abandonamos os mandamentos do Senhor e permanecemos no pecado e não confessamos, nós estamos escolhendo a maldição e perdendo a bênção de Deus. 7ª lição: dano causado aos relacionamentos. O pecado não confessado pode destruir relacionamentos, tanto o relacionamento com outras pessoas, como principalmente o nosso relacionamento com o nosso Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, nos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, aquele que permanece no pecado, aquele que não confessa e não deixa o seu pecado, ele está destituído, quer dizer, ele está afastado do relacionamento com Deus. E ainda muitos outros versículos confirmam esta quebra de relacionamento. O próprio exemplo de Adão lá no Éden evidencia o fato de quebra de relacionamento com Deus pelo pecado. Na 8ª lição, nós vamos aprender que o pecado não confessado nos tira a proteção espiritual. Efésios capítulo 6 fala de uma autoridade espiritual que nos é dada, uma proteção espiritual através da armadura. Mas quando pecamos e não confessamos e não deixamos o pecado, nós perdemos esta armadura e perdemos a autoridade espiritual e perdemos a proteção contra os ataques do inimigo. E agora vamos para a última e talvez mais importante destas lições. O pecado não confessado, ele cria uma dúvida sobre a nossa salvação. Quando pecamos e continuamos pecando e não confessamos e não abandonamos o pecado, isso vai criar uma dúvida em nossa mente quanto à salvação. Romanos 8:1 nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que não anda segundo a carne tem a certeza da salvação, tem a certeza de que não está debaixo de nenhuma condenação. Mas quando pecamos e não confessamos, essa condenação estará diante de nós, nos levando a duvidar de que Jesus possa nos salvar. E eu quero finalizar aqui declarando a importância da nossa confissão, de que quando confessamos o nosso pecado, nós alcançamos libertação e restauração da parte de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos garante que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Se você precisa, aproveite agora este momento para você orar ao Senhor e confessar o seu pecado e receber a sua bênção. E se você chegou até aqui, digite amém nos comentários, porque eu quero também estar orando por você.
E eu peço humildemente que você possa inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que você ama. Compartilhe em todas as suas redes sociais. Um grande abraço e fique com Deus.